estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A partir da escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento da população e intensidade dos impactos ambientais, surge o conflito da sustentabilidade dos sistemas natural e econômico. Para falar sobre o papel do direito frente à escassez dos recursos naturais, convidamos o promotor de justiça Daniel Martini, que concluiu curso de doutorado sobre o tema em Roma, na Itália. Doutor Martini, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Prazer é meu. Como e quando nasce a percepção da escassez dos recursos naturais e quando o direito passa a se preocupar com essa matéria? Bem, Marco, a partir da década de 60, 70, estudiosos se reuniram no chamado Clube de Roma e em 72 publicaram um documento chamado Os Limites do Crescimento, em que já a partir dali sustentavam que o planeta Terra não suportaria a pressão gerada sobre os recursos naturais em razão do crescimento populacional e da demanda por recursos naturais que isso viria a gerar. A partir daí, a comunidade internacional, primeiro no âmbito internacional, passou a chamar atenção para isso, né? Não só no nível internacional, entre os países, no conflito entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que naquela ocasião diziam, opa, agora chegou a nossa vez de nos desenvolvermos e para isso nós precisamos utilizar os recursos naturais. E aí começou a surgir um conflito, inclusive, internacional. Surgiram então as grandes conferências mundiais ambientais, né? 1972 em Estocolmo e depois a Rio 92 também, e que esse tema passou então a permear as discussões internacional e passou a ser um tema incorporado ao direito, primeiro ao direito internacional do meio ambiente e depois transposto para o direito nacional. Essa é uma particularidade do direito ambiental. Ele nasce no âmbito internacional e só depois ele é transposto para o direito interno em decorrência de obrigações que os estados, nação, assumem em nível internacional. E assim surge a preocupação com o meio ambiente e a transposição para o direito interno. E perceba, a noção de escassez, a preocupação em preservar os recursos naturais surge a partir do momento em que o âmbito econômico, o sistema econômico, percebe que a escassez dos recursos naturais fará falta, ou seja, prejudicará a própria atividade econômica. Então a preocupação nasce em razão da proteção da atividade econômica e não propriamente a proteção dos recursos naturais. Mas de que forma o direito pode defender os recursos naturais e mais, ele está sendo eficaz? Essa é uma questão importantíssima, porque o direito sempre foi, é e sempre será inafastável na tutela do meio ambiente. O seu papel regulador, ou seja, produzir instrumentos de regulação, é um papel inafastável e fundamental. Entretanto, e aqui surge o problema, basta olharmos ao nosso redor para vermos que o nível de degradação ambiental nos indica que os instrumentos jurídicos até então utilizados não está sendo eficaz. Digo isso porque o direito, o nosso sistema normativo, se preocupa basicamente com as normas, com as condutas socialmente não queridas, não desejadas, e trata de estabelecer uma pena para quem cumpre essas condutas previstas em lei que não são desejadas pela sociedade. E isso surge a modesta eficácia das normas de direito ambiental, porque o sistema econômico é refratário ao paradigma de regulação. O sistema econômico, como diz o professor Luigi Ferraioli, da Universidade de Roma, é o lugar das liberdades individuais
onde cada um legitimamente busca maximizar o seu lucro. Esse é o escopo do mercado, é o lucro, legitimamente. E o direito, por outro lado, com esses mecanismos de pena, ele oportuniza a burla do sistema. Portanto, a máxima eficácia do direito se dará não com o uso desses instrumentos chamados de comandos e controles, ou seja, leis e penas unicamente. Eles são necessários, sempre serão necessários. Mas será necessário também o direito criar um mecanismo novo, adequado aos novos tempos. Falando em mecanismo, Dr. Martini, o que pode ser alterado, mudado no direito para que se haja uma maior proteção dos recursos naturais? Essa é a questão-chave. Essa é a questão-chave. Porque o direito deve passar a se preocupar não só com os comportamentos socialmente não queridos, e sim com os comportamentos socialmente desejados. Como se faz isso? Estimulando, incentivando e premiando condutas socialmente desejáveis. Por exemplo, aquele alto nível de proteção ambiental colocado na Constituição Federal e ainda incumprido pela legislação, dada a sua modesta eficácia. E como se faz isso? Estabelecendo os mecanismos de sanção positiva, os mecanismos de incentivo. E eu te cito um exemplo para deixar clara essa teoria, que não é minha, é do Norberto Bobbio. Imagine uma chaminé de uma fábrica que está atendendo a um padrão normativo no que diz respeito à emissão do índice de poluição. Atingido aquele padrão normativo, a fábrica estagnará porque atingiu o padrão exigido por lei. Agora, se ao lado desse instrumento de comando e controle, lei e pena, a legislação estabelecer, por exemplo, um incentivo fiscal para aquela indústria que reduzir a sua poluição ainda abaixo daquilo que estiver obrigada pela lei. O que essa indústria tendencialmente fará? Ela continuará pesquisando novas tecnologias, irá investir em novos equipamentos antipoluição para reduzir os seus índices de poluição abaixo dos limites estabelecidos pela lei. Por quê? Porque se preocupa com o meio ambiente? Talvez, mas não necessariamente. Ela fará isso para obter um ganho econômico, e isso serve. E dentro dessa política ambiental, a legislação brasileira permite o uso de instrumentos econômicos? A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi alterada, 6938 de 81, foi alterada para incluir expressamente dentre os instrumentos de política ambiental, ou seja, aqueles mecanismos que possibilitam ao poder público implantar o objetivo ambiental colocado na Constituição Federal, o uso desses instrumentos econômicos. E as modernas leis ambientais, as novas leis ambientais, por exemplo, a lei de alteração, a lei das mudanças climáticas e, principalmente, a lei da política nacional dos resíduos sólidos, trazem no seu escopo, dentre os seus instrumentos de implantação destas políticas, fortemente os instrumentos econômicos. São incentivos fiscais, são linhas de crédito, né, na implantação de atividades ambientalmente menos degradantes, menos impactantes. Então, ainda que estejamos num nível muito incipiente da adoção desses instrumentos econômicos, eles estão surgindo em decorrência, veja bem, em decorrência de normas, tratados internacionais que são transpostos para o direito interno. E esses instrumentos nós já percebemos também no nível internacional. Por exemplo, o Protocolo de Kyoto, que ele foi muito criticado por ser extremamente midiático, mas ele trouxe uma ideia muito importante, que é a implantação desses mecanismos econômicos. E por que o mercado, Dr. Martini, tende a não se preocupar com os custos de poluição?
Como disse Marco Aurélio, o mercado é o lugar das liberdades individuais, que tende a maximizar o seu lucro. Tanto o sistema econômico quanto o direito ambiental objetivam maximizar o bem-estar das pessoas. Só que para o direito ambiental, a proteção do bem jurídico ambiental é o seu escopo para o direito. Agora, os recursos naturais ou o bem ambiental para o sistema econômico é o quê? É insumo do processo produtivo. Então são diferentes pontos de vista. O desafio está em encontrar um equilíbrio para esses dois pontos de vista. E aí surge o quê? Dado que os bens ambientais, em regra, são chamados bens de uso comum do povo, são de propriedade comum, são de todos e não são de ninguém, tendencialmente o sistema do mercado utilizará esses recursos ambientais, porque são de todos e ao mesmo tempo não são de ninguém, sem se preocupar em internalizar os custos ambientais que são gerados nesse processo produtivo. Esses custos ambientais, chamados de externalidades ambientais, serão jogados para a sociedade. E o que são externalidades ambientais? Exatamente, são os custos que não são incorporados no processo produtivo ambiental e são jogados para a sociedade. Ou seja, ainda que uma determinada indústria esteja cumprindo os padrões legais, ela estará utilizando recursos naturais ou emitindo poluentes. E não estará obrigada a internalizar, a pagar os custos dessa poluição, porque estará cumprindo a norma ambiental. Mas a poluição estará existindo e será jogada para quem? Para a coletividade. Essas são as externalidades ambientais. E em algum momento a economia se preocupou com a escassez dos recursos naturais? A economia somente se preocupou com a escassez dos recursos naturais quando começou a perceber que a finitude desses recursos levaria a uma estagnação do processo produtivo. Inicialmente, os economistas ambientais, a chamada economia ambiental, propugnava que seria suficiente para corrigir o problema ambiental internalizar estas externalidades ambientais, ou seja, incorporar esse custo da poluição ao processo produtivo, princípio do poluidor-pagador. Além disso, a tecnologia daria conta de reduzir o uso dos recursos naturais. Entretanto, isso logo foi percebido no próprio âmbito do sistema econômico. Aí surge a economia ecológica. Os economistas ecológicos passaram a perceber que não seria suficiente internalizar os custos da poluição por um motivo muito simples. Determinados bens ambientais não são renováveis, como o petróleo, por exemplo, pelo menos num curto espaço de tempo. Então, haveria de ser necessário encontrar a chamada escala do sustentável, ou seja, encontrar o ponto de equilíbrio, esse é o grande desafio moderno, no uso dos recursos naturais que satisfaça as necessidades das gerações presentes, mas também garanta a possibilidade de as gerações futuras realizarem as suas atividades diárias e econômicas, sobretudo. E mais, e que esse ambiente estivesse apto agora e no futuro a continuar a ofertar, a produzir esses serviços ecossistêmicos para as nossas atividades e também absorver os rejeitos dessas atividades. Doutor Martini, dentro do tema que estamos falando, economia e direito são rivais ou possuem objetivos comuns? São rivais num determinado aspecto, né? No aspecto de que o objeto do direito ambiental é a proteção do bem jurídico ambiental. E o bem ambiental no sistema econômico é o insumo do processo produtivo, é a matéria-prima.
nesse aspecto, são rivais. Mas se compreende hoje, numa visão um pouco mais moderna, que ambos os microsistemas ou ambos os subsistemas sociais têm o objetivo de melhorar, de aumentar o bem-estar individual e social. E para isso, ambos os sistemas concordam que é necessário um mínimo existencial ecológico, ou seja, um patamar mínimo de atendimento, de manutenção do bem ambiental íntegro para que a vida possa se produzir. E aí tanto o direito quanto o sistema econômico tem um papel fundamental nesse equilíbrio. Nesse aspecto, não dá para dizer que sejam rivais, pelo contrário. Dado a globalização do comércio, na sua avaliação, como o senhor vê a proteção do meio ambiente no âmbito internacional? É outro ponto muito importante. Historicamente, os tratados que versavam sobre recursos naturais, na década de 50, 60 principalmente, surgiram com o objetivo não de promover a tutela do meio ambiente, e sim com o objetivo de resguardar a atividade econômica correlata ao uso desses recursos naturais. Ou seja, eles surgiram, as normas internacionais surgiram com o objetivo de tutelar, de proteger a atividade comercial que dependia dos recursos naturais. Só a partir da década de 70, com o efetivo surgimento do direito ambiental internacional, é que esse microsistema, esse subsistema, passou a se preocupar com a proteção do meio ambiente em si. E aí, a partir desse período, dessa década de 70, final da década de 70, início da década de 80 no Brasil principalmente, é que surgiram as normas de proteção ambiental e mais. A partir daí, começou a se pensar na limitação da atividade econômica, levando em consideração a proteção dos recursos naturais. Hoje nós temos, por exemplo, na Constituição de 88, que foi a primeira Constituição brasileira a dar uma sistematização ao direito ambiental, foi a primeira a determinar, lá no artigo 170, por exemplo, que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com a proteção do meio ambiente. E isso possibilitou ao Poder Judiciário, aos tribunais superiores, o próprio STF já fez isso, a determinar que se houver uma forma menos lesiva de exercer uma atividade econômica, por exemplo, a colheita da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, essas novas medidas, menos impactantes, menos agressivas ao meio ambiente, deveriam ser incorporadas, ainda que viessem a gerar um custo produtivo maior. Agora, doutor Martini, tem uma questão que eu julgo muito interessante, que é a seguinte: existe hoje um excesso, como é que eu vou explicar? No mercado hoje existe um consumo muito grande de produtos. Vamos colocar o exemplo de celulares, né? Hoje compra um celular, o cidadão daqui a 6 meses está comprando outro produto porque a bateria ali já descarregou, ou seja, parece que a indústria coloca o produto com uma durabilidade limitada. E tem a outra parte da questão, que é a matéria-prima. A matéria-prima para esses produtos também ela é limitada. Como o senhor enfrenta essa questão? Sem dúvidas, essa é a grande questão. E há um termo técnico para isso, chama-se obsolescência programada. Antigamente, os produtos eram fabricados para durar o máximo possível. O eletrodoméstico na casa dos nossos pais, dos nossos avós, eram os mesmos por 20 ou 30 anos, quando eles existiam, evidentemente, os poucos que existiam. Depois a indústria se deu conta que se produzisse um eletrodoméstico para durar 30 anos, não venderia mais.
passou a produzir determinados produtos com uma durabilidade muito curta. Só que aí a indústria se deu conta, opa, se esse equipamento estragar, o consumidor na próxima troca irá comprar de outra marca. Então qual é o novo modismo do mercado e que demanda uma intensidade de recursos naturais, uma matéria-prima natural muito grande? O novo modismo é produzir determinados produtos que não estraguem, para o consumidor não ficar desapontado, mas que eles tenham uma durabilidade tecnológica muito pequena. E rapidamente são substituídos no mercado por uma tecnologia mais moderna, fazendo com que o consumidor, não porque o equipamento estragou, mas porque se vê compelido a utilizar uma nova tecnologia, venha adquirir um novo produto tecnologicamente mais avançado. E essa vida útil do equipamento se tornou muito curta, não porque ele apresenta um defeito, mas sim porque a tecnologia do novo equipamento impõe ao consumidor a compra de um novo equipamento. E evidentemente que todo e qualquer produto da tecnologia que for, tem lá na sua base um alto consumo, uma alta demanda de recursos naturais. Se fala hoje, por exemplo, na água virtual. Por quê? Porque para produzir um par de sapatos no Brasil é utilizado uma quantidade, por exemplo, de 7, 8 mil litros de água. E quando se exporta esse sapato, quando essa mercadoria transita, né, num comércio absolutamente globalizado, está sendo exportado ou importado essa matéria-prima ambiental. Então é preciso que haja um mecanismo de controle e de cooperação internacional para evitar esse uso excessivo dos recursos naturais. Certo. Nós já estamos chegando ao final do programa, mas eu ainda tenho mais uma questão, que é a seguinte: a logística reversa, aprovada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode ser um caminho para responsabilizar os fabricantes pelo descarte desses produtos? Sem dúvidas. A logística reversa é, eu diria, o mecanismo adequado para que o fabricante ou importador dê a destinação final ambientalmente adequada aos produtos no pós-consumo, no pós-uso ou no resíduo que ele apresentar. Aí agora, essa questão me permite voltar ao início do nosso programa, Marco Aurélio. A logística reversa no Brasil, ela é feita com base em punição para quem a descumprir. Tendencialmente, o agente econômico tenderá a fugir dessa obrigação. Se essa logística reversa fosse acompanhada de um instrumento econômico, de um mecanismo econômico, a chance de sucesso, de atingimento da meta, seria muito maior. Te dou um exemplo. A logística reversa é criada, é construída com base numa penalidade para quem não restituir o produto, seja o consumidor, seja o comerciante ou o distribuidor. Agora, se ao lado dessa obrigação fosse cobrada uma caução no momento da produção de um pneu, por exemplo, fosse cobrada uma caução, evidentemente repassada no preço, e que essa caução fosse devolvida no pós-consumo a quem devolvesse essa carcaça de pneu para uma destinação ambientalmente correta, sacando esse dinheiro que foi pago, certamente o sucesso desse mecanismo importante da logística reversa, o sucesso seria muito maior. Certamente, se ao lado da obrigação de devolver o pneu, nós criaríamos um prêmio, um incentivo para quem efetivamente devolvesse o pneu para a destinação final ambientalmente adequada, nós teríamos uma chance de sucesso muito maior. Princípio do protetor-recebedor, novo princípio do direito ambiental trazido pela Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Ok, promotor de justiça Daniel Martini, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail
Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!